Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje estamos celebrando a 24ª semana do tempo comum. Quem é Jesus? Quem é este homem que tantos outros estão falando acerca dele? Quem é Jesus para você? Por isso, vamos preparar o nosso coração para ouvir o Santo Evangelho de hoje, tirado de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35. Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 35. Acompanhemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la." Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, os discípulos de Jesus, assim também como a grande maioria das pessoas, estavam conhecendo aquele homem. Quem era aquele homem? A multidão já tinha visto as maravilhas que aquele nazareno estava fazendo pelo povo. Falava, ensinava, visitava. Era presença transformadora na vida de um povo excluído e marginalizado, seja pela questão política, mas também pela questão religiosa. Até porque uma e a outra estavam unidas naquele tempo. Quem é este homem que faz as coisas tão bem como a gente ouviu na semana passada? Os discípulos estão contentes, este é o Mestre, é este que nós devemos seguir. Pedro, pela ação do Espírito Santo, dá a grande resposta do mistério da nossa fé. Tu és o Messias,
tu és o enviado de Deus. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, a resposta de Pedro é a resposta do Espírito, mas também precisa da resposta humana do discípulo. E quando Jesus começa a dizer que vai sofrer, que vai ser rejeitado, humilhado, morto e ressuscitará, Pedro e tantos demais discípulos já começam a não aceitar a ideia daquele mestre. É repreendido porque Pedro, como nós, na ausência de uma fé firme, somos capazes até mesmo de questionar o modo de Deus agir. Mas Jesus o repreende. Vai para longe de mim com teu pensamento, pois tu não pensas o que Deus está pensando. Meu irmão e minha irmã, na missão é muito fácil seguir quando tudo é flores, quando tudo está indo bem, quando a multidão elogia, admira. Mas quando vêm as dificuldades, os perigos da missão, é aí que se conhece o verdadeiro discípulo, porque o mestre já está se deixando ser conhecido. Mas o grande discípulo, o bom discípulo, se conhece nos momentos de perigo e de dificuldade. A fé de Pedro, a fé da igreja, ela vai sendo amadurecida com o tempo, quando ela vai compreendendo, quando ele, Pedro e os outros demais discípulos vão compreendendo quem é realmente este Jesus e o que ele faz. E a resposta que nós temos é que Jesus é sim, como Pedro disse, o Messias, aquele que veio salvar o mundo. Nesse momento, vamos fazer a nossa oração. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor. Fazei que vos sirvamos de todo o coração, de todo o coração. Amém. Na mesma profissão de fé que Pedro disse a Jesus, tu és o Messias, na confiança total da ação do Espírito na vida de Pedro, vamos chamar Deus de Pai, Ele que tão bem cuida de cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Desça sobre cada um de vocês, sobre as vossas famílias, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.